Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui para a gente estar dando continuidade às nossas aulas de geografia. O tema da nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco algumas características gerais da região sudeste do Brasil. Região sudeste do Brasil, né, para quem não sabe, a região sudeste do Brasil ela é formada por 4 estados da federação. São eles Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Esses 4 estados compõem a região sudeste do Brasil. Ela está em destaque aí no mapa para caso vocês não saibam onde se localizam esses estados. Vamos lá. Alguns dados gerais, né? Algumas características gerais da região sudeste do Brasil. Primeiro, ela tem uma área territorial, né? Uma faixa territorial de 925 mil quilômetros quadrados, o que resulta em cerca de 12% do território brasileiro, ou seja, a região sudeste compreende 12% de toda a extensão do território do Brasil. Atualmente, né, esses dados eles são de 2019, estão lá no site do IBGE. Atualmente conta com mais ou menos 88 milhões de habitantes, 88.371.433, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A renda per capita, né, que é a renda por pessoa dentro dessa região, tem em média R$ 1.666, ou seja, uma renda de R$ 1.666 por pessoa que habita a região sudeste do Brasil. A região sudeste ela tem uma densidade demográfica considerada alta, para os padrões brasileiros, né? De 95,13 habitantes por quilômetro quadrado. A gente sabe que essa informação ela traz um aspecto geral, mas em algumas áreas ela é mais habitada e outras áreas é menos. Até dentro, por exemplo, de uma mesma cidade você tem um conjunto onde você encontra uma quantidade maior de pessoas e você tem áreas onde tem praticamente um vazio demográfico. Mas a média da densidade demográfica na região sudeste do Brasil é essa, 95,13 habitantes por quilômetro quadrado. Para cada 1.000 metros, 95 pessoas. A região sudeste conta com o IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano, de 0,753. Tem um contingente considerável de estudantes no ensino fundamental. Tem um Produto Interno Bruto, um PIB, que é a soma de todas as riquezas geradas nesse lugar no ano de 2019, né, como eu disse que esses dados são, de cerca de 2,4 trilhões de reais. E tem uma taxa de mortalidade infantil de 12,6 para cada 1.000 nascimentos, né? Aspectos gerais aí referentes à região sudeste do Brasil. Agora trabalhando um pouquinho os aspectos naturais, né? O relevo da região sudeste do Brasil. Tem um mapinha aí de relevo, onde você pode ver que na parte litorânea você tem uma faixa de planície, né? São aqui a gente chama as planícies litorâneas, e mais ao centro você tem áreas com grandes altitudes, né, com destaque aí para a Serra da Mantiqueira, que é muito utilizada no setor de turismo, que é uma área desse território da região sudeste que atrai muitos turistas por causa das suas belezas naturais. O relevo do sudeste ele é composto pela planície litorânea atlântica, ou seja, a planície que faz fronteira aí com o Oceano Atlântico, principalmente nos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Minas Gerais é o único estado que não tem litoral, quer dizer, o único estado da região sudeste que não tem litoral. São Paulo tem sua maior parte sobre os planaltos. A maior parte do território paulista, né, São Paulista, né, é de planaltos, mas possui uma região litorânea mais ao sul, que é muito influenciada, tem muita influência histórica essa região litorânea de São Paulo e muita importância turística também. A vegetação, né? A gente sabe que a vegetação litorânea característica do Brasil é a Mata Atlântica. A maior parte da vegetação dessa região é formada pela Mata Atlântica, uma vegetação tropical com espécies de alto porte devido ao alto índice de umidade. É próximo ao oceano, as espécies recebem bastante água por causa da precipitação e tendem a se desenvolver mais. Porém, né, a gente sabe que a região sudeste do Brasil também é uma das regiões mais urbanizadas do Brasil, que recebeu mais intensidade a construção de cidades, e também uma das regiões é a região mais populosa do território brasileiro. Então, muitas pessoas tendem a desmatar essas áreas para a construção das cidades. Faz com que hoje, segundo estudiosos, os remanescentes da Mata Atlântica representem hoje menos de 7% da vegetação original.
E elas se encontram principalmente dentro de unidades de conservação. São áreas que o próprio Estado brasileiro delimitou como áreas de preservação da Mata Atlântica. Eu tenho aqui, ó, esse mapinha para vocês observarem, o mapa de antes e o de depois. Foca principalmente na Mata Atlântica, que é a que está em verde no mapa. Pode ver que anteriormente a Mata Atlântica cobria mais da metade do território aqui da região sudeste. Mas devido ao processo de urbanização, sobraram pequenos redutos de Mata Atlântica ainda preservados aqui. Você pode fazer a comparação com o segundo mapa, a região verde praticamente inexiste. E surge uma nova área, que é a área que foi desmatada para a construção de cidades, por causa da urbanização. Vamos lá. Região Sudeste apresenta 3 climazinhos variados, né? Variados nem tão distintos assim, que é o tropical de altitude e o subtropical. O subtropical mais próximo lá à região sul, mais ao sul do Sudeste brasileiro, né? O que faz fronteira lá com a região sul e tem suas próprias características. Você tem o tropical de altitude, mais ao centro. Lembra do nosso mapa de relevo? A parte central tem as maiores altitudes da região. Então, o clima tropical de altitude é característico dela. E o clima tropical, também chamado de tropical úmido, às vezes, por causa da influência do Oceano Atlântico. Aí eu trouxe para vocês em destaque, né, o clima tropical de altitude. Atua em áreas serranas da região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, e em zonas que costumam ter acima de 800 metros de altitude. Devido a essa altitude elevada, né, as temperaturas são mais baixas. Quanto mais alto o local, menor vai ser a temperatura dele. Mesmo estando situado em uma área de clima tropical, esse fator climático, a altitude, ela influencia para que as temperaturas nessas áreas sejam um pouco mais amenas. Vamos lá, hidrografia da região sudeste, né? Falar sobre a disponibilidade de águas. O relevo da região sudeste influencia muito também na sua disponibilidade de rios. Ele proporciona uma grande distribuição das águas dos rios para outras regiões do Brasil. Há 2 grandes bacias hidrográficas nessa região. A bacia do Paraná e a bacia do Rio São Francisco. E algumas regiões hidrográficas, que são a região do Atlântico Sul, do Sudeste e do Leste. Beleza? Trago aí em destaque outro mapinha de regiões hidrográficas, de bacias hidrográficas, e nesse mapa ele tem um destaque. Eu vou até tirar minha cara da frente, da legenda. Se vocês repararem, na bacia do Rio Tietê, bacia do Rio Marimbondo, e você encontra alguns raios. Esses raios eles demonstram pra gente onde estão situadas algumas usinas hidrelétricas, ou seja, o relevo e a hidrografia da região sudeste proporcionam que a gente consiga gerar eletricidade nessa região. É a região mais urbanizada, é a região mais industrializada, com certeza é a que mais demanda energia. Aprofundando um pouco mais nisso, eu trouxe para vocês aí a usina hidrelétrica de Furnas. Ela está localizada no Rio Grande, entre os municípios de São José da Barra e São João Batista, no estado de Minas Gerais. Ela possui 8 unidades captadoras, né, 8 unidades geradoras de energia e tem um potencial de cerca de 1,216 megawatts de eletricidade, geração de megawatts de eletricidade. E a usina de Furnas é uma usina muito famosa, tem até um ponto turístico na região dela. Tratar um pouco agora da economia, né? Estou tentando ser o mais breve possível dentro dos conteúdos. Região Sudeste é a principal responsável pela geração de riquezas no território brasileiro. É a região do Brasil considerada a mais rica. É a mais desenvolvida, ela abriga as maiores montadoras, siderúrgicas, o maior parque industrial, as atividades agrícolas modernas, bancos, mercados, empresas estrangeiras têm suas sedes, algumas, né, instaladas aqui, tem universidades, tem comércio, ela tem cidades globais, São Paulo e Rio de Janeiro, né, são 2 metrópoles nacionais, são 2 cidades que influenciam outras áreas do território brasileiro e também influenciam outras áreas do mundo. Alguns destaques aí para a economia da região sudeste do Brasil. Primeiro, o setor de serviços é o principal segmento de atividade e representa a maior parte da riqueza do sudeste. Setor de comércio e setor de serviços representam o quê? O terceiro setor da economia. E também é o setor dentro da região sudeste que mais emprega a população economicamente ativa. Grande parte dos trabalhadores da região sudeste atuam na área de serviços ou no comércio. Ou seja, a maior parte dos trabalhadores está situada no terceiro setor da economia.
A agricultura ela é bem dinâmica e diversificada, né? Onde alguns cultivos merecem destaque, como o café, a laranja e a cana-de-açúcar. A gente pode citar aí a produção de cana-de-açúcar em Campos dos Goytacazes, aqui no Rio de Janeiro. Podemos falar também da região de Vassouras, que tem a tradição da produção de café. A produção de laranja ela é espalhada ao longo de todo o estado do Rio de Janeiro. Nós temos também a exploração de minério, né? O extrativismo mineral sendo realizado no estado de Minas Gerais, com destaques para o minério de ferro e para o manganês. E nós também temos a maior parte do petróleo produzido e extraído em território brasileiro está situado na bacia de Campos, aqui no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, alguns destaques da economia aqui da região sudeste. Falamos aí de primeiro setor da economia, né, com a exploração de minério, a extrativismo, exploração de petróleo, a agricultura. Falamos um pouquinho também sobre o terceiro setor e a gente sabe que a região sudeste também tem grandes parques industriais que fazem referência ao segundo setor da economia. E com isso, galera, a gente finaliza aí a nossa aulinha sobre as características gerais da região sudeste do Brasil. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida é só me comunicar. Um forte abraço aí para todos.